O maior presente de Deus. Nós temos a possibilidade de receber de Deus o maior presente que nós poderíamos ter. Esse presente permite a cada um de nós ter acesso a uma condição maravilhosa. A uma condição dada por Deus através do sacrifício de Jesus. E como nós oramos agora, que venha a clareza sobre esse maior presente. Jesus se entregou na cruz, morreu em nosso lugar, se fez maldição no nosso lugar. E ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, morte de cruz. Ele veio e se entregou por nós, porque ele nos ama. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Quem aqui já alguma vez na vida recebeu um presente que foi além da tua expectativa? Ou alguém fez algo para você de tão bom, que te deixou tão feliz e foi além do que você esperava? Quem já experimentou disso? Qual é o primeiro sentimento que vem? Vamos lá, fala para mim. Alegria, o que mais? Gratidão. E aí, quando vem essa alegria, essa gratidão, esse sentimento de, meu, que legal, que fantástico. Qual é a próxima vontade que vem na maioria das pessoas? Retribuir, não é verdade? Você se sente tão feliz, tão bem, tão alegre, que você tem vontade de fazer alguma coisa para retribuir aquele presente que foi tão diferenciado, que você não esperava. Jesus, ele nos deu o maior presente de todos, que foi morrer no nosso lugar. E a gente precisa crescer no entendimento disso. Você concorda? O nome desse presente é graça. Graça de Deus. Nós vamos aqui agora falar sobre quatro coisas que acontecem na vida daqueles que recebem a graça de Deus, que entendem. 4 pontos. O que a graça produz? Como receber essa graça? Só que, além de tudo, a gente precisa começar entendendo o que é essa graça. Essa graça é um presente. É o maior presente de todos. Nós já começamos a falar aqui sobre a resposta dessa premissa que a gente está aqui abordando nessa noite. O maior presente é essa graça. Sabe por quê? Porque nada do que nós possamos fazer ou pudéssemos ter feito poderia ser palpável, comparável àquilo que Deus fez por nós. E sabe por que ele fez? Não é porque ele acha alguém bonzinho, não é porque ele acha alguém legal, ou porque ele ama mais um ou outro, não. Ele fez porque isso é misericórdia, por isso cantamos antes. Sua misericórdia. Ele olha para as nossas falhas, olha para os nossos erros, e ele olha muito além disso. Ele olha para o valor que cada um tem. Deus não fica olhando com a ótica do pecado. Deus não fica olhando com a ótica do erro. Deus não fica olhando com a ótica daquilo que fazemos de mal com relação a Ele. Nas formas, momentos que nós negamos a Ele, momentos que nós nem lembramos dEle. Quem aqui entende que é pecador? Levanta a mão. Nós hoje, em Cristo Jesus, nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós não vivemos mais em pecado. Mas nós cometemos pecados. Precisamos entender a diferença entre uma coisa e outra. E por que cometemos pecado? Porque temos uma natureza que tem uma tendência a ir ao pecado. Porque é uma inclinação nossa, na nossa carne, de negarmos a Deus. E de não fazermos a vontade dEle. Mas a misericórdia de Deus nos dá uma capacitação de podermos conhecer a vontade de Deus. E isso aconteceu através de Jesus. Acontece através de Jesus. E mais ainda, qual é o ponto central? Por que a gente recebe essa capacitação? Por causa dessa graça. Esse favor maravilhoso que nós não merecemos. Eu não sei, talvez alguns aqui eram ou até são ainda, como eu era.
Eu achava porque eu não roubava, eu não matava, eu não fazia mal para ninguém. Eu achava que eu era um cara legal. E eu me achava merecedor de Deus agir na minha vida. Porque, afinal de contas, me comparando com outras pessoas, pô, eu estou bem aberto. Sabe nada, inocente. Sabe nada. Um pecador. A gente vai conhecendo a Deus e vai vendo como pecador nós somos. E também sabe o que a gente vai descobrindo? Quão bom Ele é. Porque a gente percebe que a gente achava que merecia, mas não merece nada. E mesmo assim, Ele se entregou por amor. Se entregou por amor. Você tem noção do que é se entregar, morrer por alguém? Não sei se você tem. É difícil de compreender. Mas é esse amor que nos reconcilia com Deus. É esse amor que abre o acesso. E essa demonstração de amor, essa graça, esse presente que nós não merecemos, ele está disponível para nós e realiza algo em nós quando nós recebemos. A graça de Deus salva da perdição eterna. Esse é o primeiro ponto. Fala, a graça de Deus me salva. E salva de quê? A graça de Deus salva da perdição eterna, da ira do último dia. Você sabia que vai ter um último dia? O juízo final. Vai chegar um momento, uns creem, outros não creem. Eu sei que vai ter. Eu não creio, eu não tenho uma esperança, eu tenho uma certeza. Isso vai acontecer. Da mesma forma que até 2019, a gente sabia que ia acontecer algo em nível mundial de uma vez só. Até então, durante todas as eras, muitas pessoas não acreditavam que algo poderia acontecer no mundo, em todo o mundo ao mesmo tempo. Algo que parasse o mundo. 2020 tudo mudou. Agora todo mundo sabe que pode acontecer. Algo ao mesmo tempo no mundo inteiro e parar o mundo. E foi só um ensaio. Foi só uma pequena gota, um pequeno vislumbre daquilo que virá a acontecer. Vai chegar um dia o juízo final, sim. E isso não tem que trazer medo para ninguém. Se alguém aqui está meio apreensivo, eu quero dizer para você, é porque você ainda não entendeu a graça, mas isso vai mudar daqui a poucos minutos. Porque quando você ouvir que vai ter um juízo final, você falar, yes! Sabe por quê? Porque você sabe como vai ser. Você sabe em que situação você vai estar. E melhor ainda, você sabe o que vai acontecer com você depois disso. Por causa da graça de Deus. A salvação pela graça nos faz compreender isso. Nos livra da condenação do juízo final. Pelo contrário, vai haver uma promoção. Vai haver um upgrade. Nós vamos para um estado muito melhor do que possamos estar até chegar esse momento. Essa é a certeza que todos os que estão em Jesus têm. A graça, ela liberta da escravidão espiritual. A palavra de Deus fala em 1 João 5,19 que o mundo está sob o poder do maligno e você que tem um pouquinho de entendimento, de atenção ao que está acontecendo no mundo, você sabe que isso está acontecendo, sim ou não? A tecnologia aumenta, o conhecimento aumenta, mas você vai vendo o amor cada vez mais esfriando. Você vai vendo o ser humano cada vez mais selvagem. Não é verdade? Por pouca coisa as pessoas se brigam, se matam. Se matam. Coisas que não aconteciam uns anos atrás acontecem nos dias de hoje, nessa era. O mundo está sob o poder do maligno, mas aqueles que são filhos e filhas de Deus estão sob o domínio de outro reino. Estamos como embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Isso é um entendimento que nós vamos crescendo e vamos experimentando. Isso vai acontecendo na nossa vida, na nossa casa. Eu olho para algumas pessoas e vejo, poxa, a pessoa poderia estar vivendo numa outra dimensão de vida, poderia estar vivendo a paz de Deus, a alegria de Deus, poderia estar já tendo recebido a salvação eterna. Mas tem outras escolhas.
E tem pessoas que hoje, aqui nessa noite, vão sair da condição de perdição eterna para a vida eterna. Condição de saberem para onde vão. Condição que hoje vai virar aquela chave. Vai virar a rota da sua vida. Porque hoje você recebe a graça de Deus que salva. E te leva a viver uma vida de paz em meio à tribulação. Uma vida de esperança em meio a tantas notícias ruins que o mundo traz. Porque o único que pode promover isso é Jesus. A graça de Deus, não somente além de salvar, ela também, aqueles que acham que estão caminhando com Deus por causa de uma religião, a graça de Deus remove a religiosidade. A religiosidade é uma praga. A religiosidade amarra as pessoas. Coloca dentro de um quadrado da religião, das rotinas das igrejas, do controle do ser humano. Isso acontece também. Graças a Deus que isso aqui não acontece, amém? Mas isso acontece por aí, você sabe. Porque a vida com Deus não é uma vida presa na religião. Jesus não é religião. Jesus é estilo de vida, Jesus é vida. Jesus é relacionamento. E quanto mais vamos descobrindo essa graça, nós vamos muito além do quadrado da religião. Nós vivemos uma vida de conexão com Ele, buscando amá-lo e cada vez mais desejando experimentar esse amor. É muito além. Gente, eu não sou evangélico. Eu não sou batista. Eu não sou crente. Porque crente até o diabo é. Até os demônios creem e tremem. Eu sou filho e filha de Deus. Diga, eu sou filha de Deus, filho de Deus. Traga isso para o seu coração. Porque se nós nos amoldamos ao padrão humano, nós nos encaixotamos e colocamos Jesus dentro de um quadrado. E aí Jesus começa, para mim, a ser algo que eu quero que ele seja. Mas ele é muito além. Que toda religiosidade caia por terra. Se você está vivendo uma vida de religião, se você ainda não entendeu com mais profundidade a graça, essa é uma noite para você se desatar dessa religiosidade e aí então abrir caminho para crescer paz, crescer a liberdade, crescer vida no teu coração. A graça de Deus, esse maior presente de Deus, perdoa qualquer pecado. Esse é o segundo ponto. A graça de Deus nos leva a uma dimensão maravilhosa. Eu quero ler com vocês Efésios 2, de 1 em diante, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isso a gente está vendo isso no mundo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Você entendeu a condição que nós estávamos? E talvez alguns aqui ainda estejam. E não tem problema nenhum, porque isso vai acabar hoje, em nome de Jesus. Versículo 4. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Diga obrigado, Jesus. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Diga, pela graça, eu sou salvo. E olha mais ainda. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Esse é outro ponto que nós vamos agora trazer para a nossa vida. Para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Coloca lá. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. Nada que você possa fazer, possa despertar, possa dizer para Deus, olha, eu mereço isso aqui. Nada. Mas por que Deus derrama essa graça? Por amor. É dom de Deus. É presente de Deus. É algo que realmente nós não merecemos. E é por isso que nosso coração se enche de alegria. Quanto mais a gente entende essa graça de Deus, mais nós somos cheios de alegria, de paz, de vida no Espírito. Somos salvos por esse amor, por essa graça que nos toma e nos leva a experimentar essa alegria, essa paz, essa esperança, essa vida que não pode surgir de nada nesse mundo, mas vem do coração daquele que é o autor da paz, o autor da alegria, o autor da vida, aquele que cura, que sara, que liberta, que traz esperança, que abre um caminho onde não tem, que remove cadeias, que quebra grilhões, que traz vida eterna. E isso é graça. É dom de Deus. Diga, eu recebo. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelo quanto que você faz para Deus. Ah, mas eu faço muito para Deus. Não é isso que entra na conta. Não é por meio do merecimento. Não é por meio do quanto ou o que você faz. Sabe por que não é por causa disso? Para que ninguém venha se gloriar. Ah, eu faço tanto. Mas sabe qual é a métrica da graça de Deus? É a misericórdia. É o amor. Só que no versículo 10, Paulo nos ensina outra coisa. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha só, nada do que nós possamos fazer vai atrair a graça de Deus. Não é pelo quanto que a gente faz, mas quem experimenta a graça de Deus, o amor de Deus, faz. Lembra da reciprocidade? Nós recebemos esse amor e nós queremos então transmitir esse amor, sim ou não? Recebemos esse amor de graça e nós queremos transmitir de graça. Isso nos impulsiona. Então a gente não faz para poder dizer para Deus, olha, eu estou fazendo e estou com crédito. Não é assim que funciona. Agora, quanto mais nós experimentamos dessa graça, mais nós queremos transbordar dela. Por quê? Porque nós fomos salvos, somos criação de Deus, criados para praticarmos as obras. Então, entendendo isso, primeiro ponto, eu já falei que a graça, ela nos salva. E estou, então, entrando aqui no ponto de que a graça, ela perdoa qualquer pecado. A graça perdoa até os pecados humanamente imperdoáveis. A graça perdoa até aqueles pecados repetitivos. Nós temos uma tendência, e você há de concordar comigo, que nós temos uma tendência de... Vamos lá, vamos trazer para a prática. Qual é a tendência que nós temos? Uma pessoa foi lá e errou com você, te magoou, te entristeceu, te deixou chateado ou te prejudicou. Ela vai e te pede perdão. E você, como bom cristão, você faz o quê? Glória a Deus. Aí a pessoa vai lá e faz de novo. E dá uma pioradinha. Aí você faz o quê? Amém. Vamos falar, nem que seja profeticamente. Você vai e perdoa.
Mas vamos falar sério? A gente perdoa como? Vamos falar da nossa humanidade, da nossa carne. Vamos ser sinceros. Vamos entrar em nós. Veja você mesmo como é que você é. Pega a pessoa que você ama e ela vai e te magoa. Que aí é a ferida mais profunda. As feridas mais profundas são feitas pelas pessoas que a gente mais ama. Porque são as pessoas que mais temos expectativas. Aquelas que a gente não gera tanta expectativa, não gera tanto efeito, mas as que a gente mais ama, elas nos ferem e a gente fica destruído, sim ou não? A pessoa errou uma vez com você, ela te pediu perdão, você liberou perdão. Ela vai e erra a segunda vez com você. E você sente aquela dor. Aí você perdoa, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém. E aí passa um tempo, e aquela pessoa vai e erra de novo. Vamos fazer um outro exercício agora? Coloca-se mesmo no lugar dessa outra pessoa. Não como a pessoa que foi ferida, ofendida. Se coloque no lugar da pessoa que ofendeu, que feriu, que prejudicou. A pessoa foi lá e errou e pediu perdão a primeira vez. A pessoa vai lá e erra a segunda vez. Você vai lá, errou a segunda vez. E você vai pedir perdão para essa pessoa. Como é que você vai pedir perdão para essa pessoa? Vê se eu estou certo. Vê se você concorda comigo. Comportamento humano. Você vai para essa pessoa. Você foi para essa pessoa na primeira vez assim, ó. Poxa, me perdoa. Eu pequei. Certo? Vou fazer aqui uma ilustração. Você pecou a segunda vez. Oh, me perdoa. Me perdoa. Aí a pessoa te perdoa. Deus te perdoa. Você pediu perdão para Deus. Aí você vai e peca a terceira vez. Como é que você, na sua natureza, você vai para Deus? Perdão. Aí você está realmente arrependido. Você foi lá e pediu perdão. E aí você peca a quarta vez. Aí você vai assim, ó. Perdão. Você está entendendo? É uma verdade ou não é? É por isso que muitas pessoas, quando estão afastadas de Jesus, quando elas conhecem Jesus, estão no meio da igreja, aí pecam. Elas têm dificuldade de voltar por causa da vergonha, porque é difícil na nossa alma. É ruim quando a gente erra, sim ou não? É pior ainda quando a gente erra e não percebe que errou. Agora, quando a gente percebe que errou, percebe que pecou, percebe que feriu, que decepcionou, a gente não gosta de errar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É uma coisa que precisa virar no teu coração para você entender a graça de Deus. Deus, ele perdoa os pecados mais escandalosos. Deus, ele perdoa os pecados repetitivos. A métrica de Deus não é quantas vezes você foi para ele. Você quer saber o que acontece quando você vai diante de Deus? Acontece assim, eu quero te explicar, fazer essa ilustração para você entender como é o coração de Deus. Porque a gente olha para as pessoas, quando a pessoa está errando, a gente olha daquela forma que a gente ilustrou agora. De novo! Às vezes a gente não fala, e às vezes fala. De novo? É ou não é, gente? Mas Deus não tem esse coração. Quando nós vamos para Deus, com o nosso coração genuinamente arrependido, sabe como é o relacionamento com Deus? Sabe como que acontece? Nós vamos para Ele com o coração arrependido. Eu quero dizer para você lembrar isso toda vez que você vai diante de Deus. Deus olha dentro de você, Ele passa um scanner dentro de você. Ele já sabe realmente se tem um coração arrependido ou não.
E aí ele olha e fala: meu filho, minha filha está arrependido. Sabe o que acontece quando Deus vê um filho, uma filha, seu ou sua, vindo para ele com o coração quebrantado pedindo: Senhor, me perdoa? Coloca Miqueias, capítulo 7, 18 e 19, para você entender. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão? Perdoa o pecado e perdoa e esquece. E mais, do remanescente da sua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que acontece quando nós vamos com o coração quebrantado, arrependido diante de Deus? Deus perdoa e esquece. Aí nós vamos diante de Deus na segunda, na terceira vez, ou num pecadão, como se o pecado tivesse diferença, né? Tudo é pecado. Os erros, o falar uma fofoquinha, uma mentirinha, ou matar alguém, é tudo pecado. É, tudo nos afasta de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esconde o seu rosto de vós. Esconde o rosto dele da gente. Quando nós pecamos, Deus não fica assim, ó. Ah, tá. É a impressão que muitos têm. Quando é a segunda vez, então, muitas pessoas têm a impressão que Deus fica assim, ó. De novo? Então, qual é a reação que alguns têm? Às vezes de forma inconsciente. Segunda vez, ou uma coisa muito grave, a pessoa vai assim, ó, para Deus, Deus, me perdoa, mas esperando tomar-lhe uma cajadada. Não é assim. Sabe por quê? Porque quando você vai a segunda vez com o coração genuinamente arrependido, você vai para Deus e fala assim, ó, Senhor, pequei de novo. Você sabe o que Deus fala para você? Hã? Como assim? Falei no grupo de crescimento que eu ia pregar um dia sobre isso? Como assim? Eu pequei de novo. Eu não queria, Senhor. Me perdoa. Filho, como assim de novo? Esqueci. Não lembro. Porque, sabe por quê? Porque naquela primeira vez ou na segunda, na vez anterior, nas vezes anteriores, Deus lança o pecado nas profundezas do mar. Ele perdoou e esqueceu. Ele não é como a gente. Sabe qual é o nosso problema? Que nós temos como referência métrica a forma como nós pensamos do outro. Só que a justiça de Deus não é a nossa justiça. Vamos lá, quer ver como é que a justiça de Deus é diferente? Um estuprador se arrepende genuinamente. Você crê que isso pode acontecer? Você crê que uma pessoa do mal pode se arrepender dos seus pecados? E ser perdoado por Deus e purificado? A nossa justiça tem dificuldade de entender isso. Sabe por quê? Porque no fundo, a gente se acha mais justo do que o estuprador. Eu estou falando isso para ser forte mesmo. Para causar um brainstorm aqui, mexer com a nossa cabeça. Sabe por quê? Porque a gente precisa ser real. No fundo, a gente acha, eu me achava que eu era melhor que o estuprador. Eu achava que o meu pecado é diferente. Só que diante de Deus não é. E é por isso que muitos cristãos vivem uma vida aquém do que podem viver com Deus. Por quê? Porque inconscientemente tem isso como padrão nas suas vidas. Você acha melhor do que os outros. A sua justiça, a justiça que aplica em relação ao outro, é baseada na sua própria justiça, não na justiça de Deus. Aí quando a gente entende que o nosso pecado é tão grande quanto o dos outros, isso causa uma transformação brutal dentro de nós. Quebra cadeias, nos aproxima do coração de Deus, nos faz conhecer o coração dele. Nós recebemos esse amor que não merecemos, pecamos contra Deus, contra as pessoas e nos arrependemos.
e recebemos essa graça de toda essa condenação, todo aquele peso, ser zerado. Acabou. E algumas pessoas aqui nessa noite ainda estão carregando pesos do passado. Pesos de erro do passado. Que é para você entregar nessa noite. Receba a graça de Deus. Para de viver travado no passado. Se você se arrependeu, está arrependido, pediu perdão para o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele é assim. A gente precisa entender essa graça. É claro que a graça não é motivo para a gente pecar de novo. Uma vez eu escutei assim, um rapaz falando, não, eu vou experimentar o mundo. O rapaz se converteu, experimentou a presença de Deus. Menino de oração. Aí viveu aquela fase entrando nos 18 anos, começou a trabalhar, ganhar um dinheiro. Aí começou a sair com as más amizades. E começou a se desviar. E um dia ele falou pra gente assim, cara, eu vou aproveitar um pouco ao mundo, depois eu volto. Eu conheci esse rapaz. A última vez que eu vi esse rapaz, na verdade eu não cheguei a ver, eu só fiquei sabendo. Ali na Praça da Fonte ele tinha sofrido um acidente de moto. Com aquele colega que levou ele para o mau caminho, que ele se deixou levar, na verdade. Tiveram um acidente de moto ali na Praça da Fonte. Quando eles caíram, o capacete saiu da cabeça dele. Ele bateu com a cabeça no meio-fio e morreu. E eu fiquei pensando, claro, a gente não sabe o que aconteceu no mundo espiritual, se foi salvo, se não foi, a gente só pode ter apenas ideias, mas eu fico pensando que a graça de Deus não é motivo para a gente pecar. Não pode ser aquela coisa assim, eu sei que Deus vai me perdoar se eu tiver o coração arrependido. Isso com Deus não funciona. Pode funcionar com as pessoas, mas com Deus não funciona. Porque Deus faz aquele scanner, Ele sabe exatamente o que está dentro de nós. Agora, as pessoas também olham de um jeito. Poxa, de novo, 10 vezes. A pessoa já não acredita em você, sim ou não? Mas Deus continua acreditando. Porque tu pode ter ido as 9 vezes e realmente coração arrependido, lutando contra você mesmo, guerreando. Para Deus, não tem 1, 2, 3, 4, 5. Para Deus, só tem 0. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque quando você chega na 8ª vez, na 9ª vez, que você está contando, você chega para Deus e fala, Senhor, me perdoa, porque de novo eu pequei. Deus vai falar para você, para mim essa é a primeira vez, porque o resto eu já esqueci. E essa graça de Deus me constrange, gente. Porque eu sei que eu posso ir diante de Deus. Eu sei que eu posso ser recebido por Ele. Eu posso ser perdoado por Ele. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus por você. A graça de Deus perdoa de todos os pecados. Só precisa haver um coração quebrantado, contrito, um coração realmente arrependido. E entender essa graça nos faz nos aproximar dele. Entender essa graça tira o peso das nossas costas de achar assim, poxa, mas eu não consigo e tudo mais. Mas com Deus eu sempre posso recomeçar. Eu já passei por uma situação dessa. Pecados repetitivos. Que eu não queria. Chegou um tempo, já falei aqui com os rapazes, numa ministração com os homens. Chegou até um tempo que eu estava muito bem espiritualmente e eu caí também. Aí eu me desesperei. Falei, e agora? Porque eu pensava que tinha algum argumento, alguma coisa. E aí eu vi que até quando eu estava bem espiritualmente eu poderia cair. Aí eu me vi no mato sem cachorro. Sabe o que me fez romper e vencer? Entender a graça de Deus. Esse amor. Porque eu já não tinha cara, eu não tinha jeito, não tinha coração de me aproximar de Deus. Aí o Espírito Santo foi ministrando para mim. Foi entender essa graça que me encheu de amor
E esse amor passou a ser maior do que o desejo pelo pecado. O desejo por ter esse amor, o experimentar desse amor, passou a ser tão forte, tão mais forte, que aqueles desejos que nós vimos antes aqui da carne, sendo controlados pelo mundo, pelos desejos, pelas vontades, esse prazer que a carne traz é infinitamente menor do que esse amor maravilhoso que ele tem. Então não dá para ficar longe desse amor. Não é ele que se afasta de mim, sou eu que me afasto dele quando eu peco. E eu cheguei para Deus e falei, Senhor, mas eu estou distante de novo. Para retomar o caminho, não é um pão na goiaba, eu vou no arrasto. Aí eu entendi, nem que eu vá no arrasto, eu vou me arrastando, mas eu vou voltar para ele. Eu quero mais a presença dele porque esse amor é o melhor. Até chegar num ponto de dentro de mim esse amor ser tão forte que vai ser mais forte do que qualquer outro prazer, que qualquer outra coisa nesse mundo possa dar. Aí a gente entra numa outra dimensão. Por isso que eu digo, entender essa graça, receber esse perdão, entender como Deus perdoa, é fundamental para que você possa vencer todas as guerras e batalhas e ser cada vez mais cheio da presença de Deus. E tem outro aspecto. Quando você aprende a perdoar, ou melhor, quando você aprende a ser perdoado, você aprende a se perdoar. E tem pessoas aqui também nessa noite que a gente vai orar daqui a alguns minutos para a gente quebrar esse ciclo de dificuldade de se perdoar. Sabe por que você tem dificuldade de se perdoar? Porque você se culpa por causa da justiça própria. É por causa da nossa justiça. Mas essa não é a justiça de Deus. Ele se entregou por você. Sabia que quando você não se perdoa, você está invalidando a obra de Jesus na cruz? Sabia que quando você não se perdoa, você está dizendo para Jesus assim, ó, sem querer dizer, mas você está dizendo, o teu sacrifício não valeu de nada. Porque para mim, o meu erro é maior do que aquilo que você fez na cruz. Forte, né? Mas é isso mesmo. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Então, se Deus me perdoa quando eu estou arrependido, se eu estou arrependido, genuinamente, quem sou eu para não me perdoar? Sou maior do que Jesus? Então, se há um coração realmente quebrantado, arrependido, se perdoe. Ah, mas eu errei feio, causei males para muita gente. O Senhor zera nessa noite. Outro ponto sobre o perdão. Quanto mais experimentamos da graça de Deus, mais facilidade nós temos em perdoar o outro. O que acontece quando a gente perdoa alguém? Fala para mim. O que a gente sente quando a gente perdoa alguém? Hã? Alívio, que palavra boa. Alívio. Sai um peso das costas do coração, não é verdade? Quando nós perdoamos alguém, liberamos perdão. Isso acontece no mundo espiritual. É quebrado uma corrente. Porque o ressentimento nos liga a outra pessoa. Coloca Hebreus 12:15 para mim. Porque o ressentimento gera uma raiz de amargura, fica uma amargura enraizada. Nós ficamos mal com relação a alguém. Sabe o que isso causa? Nós somos excluídos da graça de Deus. Olha só, excluídos de quê? De quê? Já percebeu a ligação? Sabe por quê? Porque quando nós nos deixamos vencer pelo ressentimento, nós estamos dizendo para Deus assim, ó, a tua graça não vale. Aí a graça de Deus é invalidada sobre a sua vida. Mas quando nós entendemos a graça e recebemos essa graça, quanto mais buscamos viver esse amor, nós começamos a enxergar as pessoas e os erros delas com a ótica dessa graça. E que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação. E o que acontece quando alguém está ressentido com uma pessoa? Já percebeu o que a pessoa faz? Ela guarda para si? Ela guarda só... O que ela faz quando a pessoa está magoada com alguém? Esse é padrão. Ela sempre fala para outra pessoa.
Eu me lembro uma vez que eu conheci uma pessoa A que conhecia uma pessoa B. Eu não conhecia a pessoa B. Essa pessoa A falou algumas coisas da pessoa B, umas coisas que não eram legais. E aí, depois de um tempo, eu conheci a pessoa B. Como é que eu fui? Como é que eu me peguei indo diante dessa pessoa B? Eu aqui dentro, ninguém viu. Porque aquilo que a pessoa A estava aqui, ó, povoando. E eu já fui com restrições. E me relacionando com a pessoa B, eu vi que a pessoa B não era nada daquilo. Eu via, sabia que teve ressentimento, teve problema e tudo mais, mas para a pessoa B estava tudo certo, tinha sido resolvido, mas a A ainda guardava rancor. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu estava contaminado? E as pessoas se contaminam com o papo furado das outras pessoas em relação às outras. Então, eu não tiro conclusões precipitadas das pessoas. Pode falar que eu quero ver fatos. Se tiver fatos, beleza. Se não tem fato, é só abstrato? Porque isso protege o meu coração. E me mantém debaixo da graça de Deus. Então, se você está percebendo agora que tem alguma coisa no teu coração que te exclui da graça de Deus, é o momento agora de você apresentar isso diante de Deus. Para que não haja qualquer raiz de amargura. Para que isso não exclua a graça de Deus da sua vida. Para que você possa receber essa graça, viver essa graça e crescer em liberar perdão. Diga, eu quero crescer na graça de Deus, receber o seu perdão, perdoar a mim mesmo e crescer em liberar perdão. Aí, ok, você vivendo isso, o que vai gerar em você? Vida, paz, alegria. Você vai viver uma vida cada vez mais leve. Quando a pessoa te magoa, você vai aprender a elaborar isso mais rápido, lembrando da graça de Deus. Você vai ficar chateado de início, você vai ficar magoado, vai querer até dar um telefone sem fio em algumas pessoas. Você vai querer falar alguma coisa que machuque, sim ou não? Essa é a realidade, é a rotina, não vamos andar de santo aqui não. Tem algum anjo aqui? Fisicamente não, mas tem um monte aqui voando. E tem outros ao teu redor aí. A gente age assim. Então a gente reconhece como a gente age. Quanto mais da graça de Deus a gente recebe, entende, descobre, mais a gente cresce nessa graça e a gente vive uma vida cada vez mais leve. O maior presente que a gente poderia receber de Deus: paz. A graça liberta o coração do ressentimento. A graça liberta da raiz da amargura. A graça ensina a liberar perdão. A graça quebra cadeias que prendiam você no passado. Amém? A graça te ajuda a liberar perdão para o seu pai. A graça ensina você a liberar perdão para aquela pessoa que te machucou. Aquela coisa que você esconde e nunca contou para ninguém. A graça ensina a gente viver livre, se libertar de algumas feridas que a gente procura deixar no canto ali. Eu não gosto nem de mexer, porque dói. Mas ao entendermos essa graça maravilhosa de Deus, ela é tão forte, ela é tão maravilhosa, que faz com que essas dores, elas diminuam. E essa ferida feche e vira uma cicatriz de vitória, como a gente falou domingo passado. É essa graça que Deus quer derramar sobre você. A graça ensina a despertar um novo começo. A graça também ensina, nos dá uma nova identidade. Olha o que a graça faz, olha ali o que diz no versículo 6 que nós vimos aqui, de Efésios 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe o que isso significa? Isso aí é brincadeira? É uma piada? O que é isso? Diga assim, bem forte. A graça de Deus me concede autoridade sobre o mundo espiritual.
e sobre o mundo físico. Você sabe por quê? Porque Jesus tem toda essa autoridade e ele concede aos filhos de Deus. Quanto mais nós experimentamos dessa graça, nós vamos aprendendo a lidar com o mundo espiritual. Nós nos posicionamos de forma espiritual. Nós aprendemos a usar as armas espirituais. Nós vencemos cadeias, grilhões. Nós sabemos que no mundo espiritual existem seres do mal tentando travar, usam pessoas, usam situações. E aí você aprende a se posicionar e trazendo a presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, aprendendo a compreender os movimentos espirituais. Você experimenta a libertação, essa nova identidade, essa nova autoridade. Ela te concede poderes sobrenaturais, te livra das armadilhas da vida, te protege das prováveis decepções e males que naturalmente viriam se você não tivesse essa proteção, essa graça. Concede um destino divino. Ou você acha que você veio para isso boa? Para que você está aqui nesse mundo respirando, viu? Você não é obra do acaso, não. Deus tem um destino celestial para você, um destino divino aqui. Tem coisa para você fazer nessa terra ainda. Tem muita coisa. Ah, mas eu estou velho. Não que eu pense isso. Tem muita coisa para Deus fazer através de você. A graça de Deus abre caminho onde não tem. Essa nova identidade te leva a entender o que Deus tem na sua vida profissional, na sua vida financeira. E tudo isso é um presente que Deus tem. Isaías 55, 9 diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos caminhos também, como nós vimos no domingo passado. Você crê realmente nisso? Eu estou de novo batendo nessa tecla para você entender e você lembrar. Alguns lembraram durante essa semana, outros esqueceram. Eu estou lembrando aqui, preste atenção. Os caminhos de Deus são maiores que os seus caminhos. Diga, os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores que os meus. Não colocou lá Isaías 55, 9? Fica ligado. Se os pensamentos e os caminhos são maiores, são esses que eu quero. Amém? Então, em nome de Jesus, onde estão os perseguidores dos caminhos e pensamentos mais altos de Deus? Onde é que estão? Quem são a metade? Vou perguntar de novo, porque está distraído. Onde estão os perseguidores dos pensamentos e caminhos maiores de Deus para a sua vida? Oh, glória! Isso aí! Porque tem mais. Então, em nome de Jesus, toda preguiça, toda letargia, desculpa, toda mocoronguice espiritual, cai por terra em nome de Jesus. E vem o despertar de Deus, porque isso é graça, Deus deu esse maior presente. Então, nós vamos mergulhar nisso. Eu quero mais, eu quero viver o céu na terra. Eita glória! Quem pode dizer um amém? Diz aí! Onde fica aí? Eita, glória! Aleluia! Oh! Se está disponível, é graça. É porque você merece? Não, mas Deus, por seu infinito amor, concedeu, sim ou não? Sim, então é nessa que nós vamos. E para finalizar, a graça promove algo no coração daqueles que crescem em experimentá-la. E está exatamente ali no versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabe o que acontece no coração de uma pessoa que experimenta a graça de Deus? Vamos lá. Lembra da reciprocidade que falamos no começo? A gente recebe algo tão maravilhoso. Vamos lá. Alguém te deu pensa em um presentaço físico, material. Uma coisa que você sonha. Agora pensa uma coisa que você nem sonha. Pensa essa coisa que você sonha e multiplica, dobra, triplica. Para a gente poder entender. Aí essa pessoa vem e dá nessa medida 3 vezes mais do que você imaginava. Ai, meu Deus. O que você faz? Primeira coisa que você quer fazer é dar um abraço. Já falou isso antes. Você quer retribuir. Aí você sabe que aquela pessoa
está fazendo algo, o que você vai fazer? Você vai querer ajudar, compartilhar, você vai querer ali, Agora vamos transicionar para o espiritual. Você recebeu essa graça, quanto mais você entende essa graça, quanto mais você mergulha nisso, você vai conhecendo o coração de Deus. E aí você começa a perceber que Deus tem um alvo. Você sabe qual é o alvo do coração de Deus? Você sabe qual é o alvo do coração de Jesus? Para que Jesus veio para esse mundo? Para que ele veio no mundo? Para salvar, para libertar, para reconciliar com o Pai. E aqueles que estão em Cristo Jesus têm o ministério da reconciliação. Por que tem o ministério da reconciliação? Porque recebem o coração de Deus. Receberam esse coração, conhecem essa graça. E o coração de Deus bate pelas pessoas. Ele enviou o seu único filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Aí o coração daqueles que experimentam a graça cada vez mais cresce em desejar essa mesma vida para a vida das pessoas que estão ao redor. Então, o quarto ponto aqui sobre esse maior presente de Deus, o que acontece na nossa vida? Nós queremos que as pessoas também recebam essa graça. Nós nos investimos, nós nos empenhamos de forma as pessoas também receberem essa fé, receberem essa graça. E aí a gente se lança para estar em ministério, para abrir a casa para grupo de crescimento, para mobilizar um grupo, para evangelizar no trabalho. Nós saímos da zona de conforto e queremos nos entregar mais. Sabe por quê? Porque a graça tomou conta de nós. E essa é uma métrica, gente. Quanto mais a gente conhece dessa graça, mais a gente se lança para amar. A gente perde o medo de se decepcionar. Sabe por quê? Porque a gente já entendeu a graça. A gente sabe que vai se decepcionar com as pessoas, porque as pessoas são falhas como eu sou. Aí quanto mais eu entendo que eu sou pecador e que Jesus me salvou, me curou, continua me perdoando, fica fácil perdoar os outros. Porque eu olho para mim e falo, me perdoa, quem sou eu para me perdoar os outros? Fica mais fácil. Fala a Deus. Quero orar por vocês. Agora, que venha a revelação dessa graça. Que venha o manifestar sobrenatural de Deus sobre o teu coração. Que venha a glória de Deus sobre ti, trazendo cada vez mais entendimento desse perdão. Você que não recebeu a salvação, é o momento de você receber a salvação. Você que andou afastado, se você tem dúvida da salvação, é momento para você agora entregar todo o seu coração para Jesus. Elas já entenderam. Só estão conectadas. É hora de quebrar as influências do passado. É hora de abrir o coração para o perdão de Deus transbordar. Receber o perdão de Deus a ponto de você transbordar na vida das pessoas. Crescer e liberar perdão. Sai do seu lugar, tá esperando o que para ver? Tá aí pensando, vou ou não vou? Claro, sai aí. Esquece quem tá do lado aí, vem. Vamos orar. Quero orar por você, quero declarar, selar isso nessa noite. Ele é bom demais. Vem bem aqui na frente, bem aqui na frente, bem aqui na frente. O maior presente de Deus ensina a liberar perdão. Cada vez mais facilmente. Isso traz cada vez mais vida. É bom demais. Crescer no entendimento da graça de Deus nos leva a crescer nessa nova identidade, entender o destino divino que Deus tem para a sua vida. Se existe uma fome, uma sede, um desejo de crescer e mergulhar nessa graça de Deus, sai do seu lugar, pelo amor de Deus. E se una conosco aqui em oração. Porque isso é a chave da vida. Esse é o maior presente que alguém pode receber. Que em nome de Jesus, a revelação dessa graça, que um dia
me salvou. E mesmo assim, anos depois, eu já andando com Deus, essa graça me libertou. Essa graça me proporcionou uma nova vida. Isso eu andando anos e anos com Deus, falando com Deus, tendo vida de intimidade com Deus. Mas a minha vida tomou uma nova dimensão quando eu comecei a compreender de forma mais ampla essa graça. Eu achava que sabia. Aí quando eu comecei a enxergar a mim mesmo e a minha prática, eu vi que não era assim. E aí eu falei, Senhor, eu não quero ficar do jeito que eu estou. Eu quero crescer, eu quero ser despertado em conhecer, experimentar essa graça e transbordar na vida das pessoas. Você quer crescer em experimentar essa graça? O caminho é o seguinte: Senhor, eu reconheço que eu não estou no ponto certo. Esses 4 pontos, eles não são 100% na minha vida. Mas eu não quero ficar do jeito que eu estou. E como expressão externa desse arrependimento interno, eu dou esses passos em direção ao Senhor. Porque eu quero mais. Eu quero mais compreender essa graça, quero esse presente, quero vivê-lo. E quero ser usado por Ti. Eu preciso dessa graça para isso. Eu preciso mergulhar nessa graça para poder viver os Teus planos, porque sem ela eu vou parar no meio do caminho, eu não vou compreender. E eu vejo muitos homens preciosíssimos de Deus caindo pelo caminho por causa disso. Mas na sua vida não. Deus amado, Senhor dos céus e da terra, Tu és aquele que nos amou e Tu és aquele que continua nos amando. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, debaixo dessa atmosfera de graça, dessa atmosfera em que os Teus anjos estão circulando, subindo e descendo, de um lado para o outro, que vem agora sobre cada um desses irmãos aqui à frente, especificamente. Venha, Senhor, derramar vasos contendo óleo fresco, derramando